Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula será de ciências. Eu quero que vocês abram a apostila comigo na página 3. Nós vamos iniciar o capítulo 3, onde diz: existem muitos seres vivos em nosso planeta, e este livro seria pequeno demais para abordar todos eles. Então, vamos começar estudando o que os seres vivos têm em comum, conhecendo algumas de suas características. Então, ali na nossa página 4, tem uma ilustração feita pelo artista Charlie Harper. É uma ilustração onde fala sobre a diversidade dos seres vivos que existem no mundo. Agora eu quero convidar vocês a pausar um pouquinho o vídeo e observar pela casa de vocês quais são os seres vivos que vocês conseguem encontrar aí. Tá? Eu já dei uma olhada aqui na minha casa e eu tenho variedades de seres vivos que a gente consegue encontrar. Então, eu vi uma borboleta, eu também consegui observar que tem algumas formiguinhas, né, no meu quintal, cachorro, o gatinho também é ser vivo, né? E algo muito interessante que eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma plantinha, uma suculenta, e ela também é um ser vivo. Vocês sabem por que as plantas são chamadas, essa planta é chamada de suculenta? Porque elas têm as folhas bem gordinhas e ela é cheio de água dentro das folhinhas dela. Então, por isso ela é chamada de suculenta. Então, após observar então alguns seres vivos, que eu acredito que na casa de vocês também tenham alguns, né? Mosquito, e tem alguns seres vivos que a gente não consegue enxergar, né? Que são as células. A gente não consegue ver elas a olho nu, né? Mas tem infinidades que a gente consegue perceber, né? Pernilongo, mosquitos, animaizinhos, as plantas. Então, pensando nisso, eu quero que vocês observem essa imagem que está no livro de vocês. Após observar bem essa imagem, nós vamos responder as questões que estão na nossa página 5, tá? Vamos lá. Ali está perguntando quais os 5 animais que vivem na água. Então, você vai lá na imagem e vai achar quais os 5 animais que vivem na água, né? Então, tem bastante animaizinhos ali perdidos, né? Aí, vocês vão responder quais os 5 que vivem na água. 2 animais que vivem na água, mas não são peixes, né? Então, tem alguns animais ali que vivem na água, mas não são peixe. Por exemplo, desse aqui, ó, que é uma raia. Ela vive na água, mas ela não é peixe, né? 3 animais que voam, uma fruta que comemos, uma árvore, um animal que rasteja, um animal que tem pelos e que tem penas, e um animal que é natural de outro país. A gente já vai falar um pouquinho sobre os animais que são naturais de outro país, tá? Então, você percebeu a quantidade de seres vivos nessa ilustração do Charlie Harper? Uma infinidade, né, de animais ali. Agora, pense em quanta vida que existe no planeta Terra. São seres de várias cores, formas e tamanhos. E vivem em diferentes locais do nosso planeta.
Então, toda essa riqueza, ela é chamada de biodiversidade. Por quê? Porque o nosso planeta, ele tem infinidades de vidas, né? Então, aqui, após responder essas questões, vamos para a página 6 e 7, onde iremos encontrar esta imagem. Agora, eu peço para vocês que observem nessa imagem que nós temos. Aqui é o nosso planeta, tá? Claro que de uma maneira, de uma representação, né? De uma forma diferente, mas representando o nosso planeta, né? Porque o nosso planeta não é exatamente assim. Mas aqui foi uma forma de representar o nosso planeta. Agora, junto comigo, eu quero que vocês observem ali aonde estão o leão e o elefante. Aonde nesse mapa a gente pode encontrar o leão e o elefante? Será que a gente pode encontrar perto da nossa casa? O que vocês acham? Não, né? Porque, ó, vamos observar ali aonde que tá o leão e o elefante, né? Então, o nosso leão tá aqui e o elefante tá aqui. Esses animais, eles vivem no continente africano, tá? Eles são lá da África. Então, nós provavelmente, aqui onde nós moramos, nós não temos contato, a não ser que a gente vá num zoológico, né? Mas não assim, que a gente consiga ver eles assim em vários locais, como as pessoas que moram lá na África. Então, as pessoas que moram lá na África, com certeza têm mais contato com esse tipo de animal do que nós, né? Então, agora, eu quero pedir para vocês observar que nós temos um urso. Dois tipos de urso, na verdade, né? Nós temos... Então, aqui, nós temos a nossa região sul e aqui em cima nós temos a nossa região norte. Então, aqui, eu quero que vocês observem que tem um urso. Por que que esse ursinho aqui, ele é branco? O urso branco, ele mora no gelo, tá? Então, ele mora lá no Polo Norte. E ele é branquinho, sabe por quê? Porque ele consegue se camuflar melhor no gelo, tá? Se esconder. Então, esse é o habitat dele, tá? É onde ele mora ali, tá? No Polo Norte. E o outro urso, nós encontramos nas florestas, em pinheiros, ó, aqui. Então, esse urso já é marrom, porque ele vive na floresta, né? É o nosso urso comum. Agora, eu quero que vocês observem ali aonde que está o nosso tubarão. O nosso tubarão, ele fica na parte do Polo Sul, aonde vivem os pinguins, tá? Naquela área ali do mapa ali embaixo, tá? Ali vive os pinguins, as focas, entre outros animais, tá? Então, existem seres vivos até mesmo nos desertos, vocês sabiam? Vivem os camelos, as serpentes, os insetos, algumas plantas como o cacto, que não necessita de tanta água, né? É uma planta que vive em um lugar mais seco, no deserto, né? A maior diversidade de seres vivos é encontrada em florestas quentes e úmidas, como na Amazônia. Então, a maior parte dessa diversidade é encontrada na Amazônia, né? Que é uma floresta bem grande, né? Os seres vivos habitam a superfície da Terra, eles vivem sobre os continentes e dentro dos rios e o oceano, né? Que é o caso dos tubarões, dos peixes, né? Você percebeu que cada região da Terra tem características diferentes? Alguns lugares são frios, outros são quentes, e também há desertos secos e florestas úmidas. Então,
a nossa região, ela é muito, né? Existe infinidade de características de lugares diferentes. Então, sabendo disso, nós vamos para a nossa página 8, resolver, então, esse exercício aqui, tá? Então, agora, a prof quer que vocês primeiro pintem bem lindo ali os desenhos que estão do ladinho, tá? Que tem o sinalzinho ali para recortar. Então, nós temos uma foca, um urso, um tubarão, uma estrela do mar, um camelo, cacto. Daí, nós temos uma flor e um tigre. Agora que nós estudamos o nosso planeta, vocês já têm um pouco de noção aonde vive cada um desses animais, certo? Então, ali nós temos 4 opções de habitats diferentes para a gente resolver esse exercício. Então, o nosso primeiro habitat ali é um deserto, né? Uma área seca. Quem que mora nesse habitat do deserto? Que a prof falou. Então, quem mora aqui no deserto? São os camelos, os cactos que moram, eles sobrevivem nessas regiões mais secas. Então, a nossa segunda região é o mar, o fundo do mar. Então, esse é fácil, né? Esse vocês sabem quem que vive no fundo do mar, né? A nossa terceira região é as florestas. Nós podemos chamar essa região de Amazônia, tá? Então, aqui pode ser a nossa Amazônia. O que tem na Amazônia? Né? Nós temos muitas plantas, né? Alguns animais típicos. E o nosso próximo quadradinho é a geleira. Quais são os animais que habitam ali no gelo, né? Vamos chamar essa região de Polo Norte ou Antártida. Quais são os animais que moram no gelo? Vocês sabem? Então, um dos animais que moram no gelo que nós não temos aqui para colar é o pinguim, né? O pinguim, a foca, o urso, são animais que vivem no gelo, tá? Então, cada animal sobrevive no seu local, tá? No seu habitat. Então, aqui, em seguida, tem uma perguntinha para vocês responderem. Os seres que vivem no deserto poderiam viver no mar ou vice-versa? Por quê? Então, os seres que vivem no deserto, eles estão acostumados com aquele ambiente seco, né? Eles não poderiam viver no mar, por exemplo. Por quê? Porque o mar é água, né? Então, com certeza, se aquele, por exemplo, ali o camelo que vive no deserto, se a gente colocasse ele ali no mar, ele morreria, porque não é o habitat dele. Então, cada ser vivo desses existem, né, o seu habitat, a sua casinha ali. Então, cada um deles tem, né, a sua casinha. Nessa atividade, nós temos aqui 8 animaizinhos, né? 8 seres vivos, né? Que nós temos planta também. Desses 8 seres vivos, você vai colocar 2 em cada habitat, tá? No seu habitat certinho. Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estudar bastante sobre os seres vivos, tá? Um beijo e até amanhã.